É importante destacarmos no primeiro capítulo de que Jesus é o referencial para a evangelização. Hoje nós temos vários modelos sendo apresentados, temos várias estratégicas e às vezes até caricaturas de evangelização. Só para você ter ideia, por exemplo, tem pessoas que acham que é o marketing que vai levar pessoas para Jesus. Tem outros que acham que é uma determinada marca que vai levar pessoas para Jesus. Mas não. O nosso referencial bíblico para a evangelização é Jesus. Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua obra. Todo o método apresentado por Jesus é para ser reproduzido atualmente. Se você prestar atenção nas ênfases dadas por Jesus, Jesus ele ia na direção das pessoas, ele estava preocupado com as pessoas. Você não pode perder o foco da evangelização. Qual que é o objetivo principal na evangelização? O que Jesus queria com a evangelização? Ele queria tornar Deus conhecido. Ele queria que as pessoas conhecessem Deus através do discurso, através da sua palavra. E uma das outras coisas que nós percebemos em Jesus é de que ele apresentava o Evangelho tomando como base alguns pontos fundamentais. Então eu acho que para você identificar nessa primeira parte, nessa primeira abordagem, qual era a trilha que Jesus seguia, qual era o caminho, qual era a forma, qual era o método de Jesus a respeito da evangelização. Preste atenção nas ênfases que Jesus deu, nos pontos, na agenda que Jesus construiu para a sua ação evangelizadora. Primeiro, Jesus ele tinha uma presença marcada por testemunhas e ações concretas. Jesus não só falava, ele fazia as coisas. Então isso impactava muito. Não era só no discurso, ele ia na direção das pessoas, ele atendia os pobres, ele tinha contato com o leproso, ele falava com as prostitutas, ele falava com as mulheres, que era uma quebra de paradigma para a sua época. Então Jesus ele falava e fazia. Essa é a primeira questão importante na evangelização. Segunda, Jesus ele ia na direção dos pobres. Você não tem como pensar na evangelização sem identificar os pobres. Só para você ter ideia, de cada 10 habitantes do planeta, 7 são pobres. De cada 10 habitantes, 7 são pobres. Uma vez eu estava evangelizando no sertão pernambucano, lá numa região muito pobre do sertão, onde chove poucas vezes no ano, e nós estávamos nos preparando, juntando alguns carros para irmos, nós éramos uns 3 ou 4 carros, para irmos falar de Jesus para aquelas pessoas ali daquela região. E eu nunca me esqueço uma palavra de uma irmã, quando a gente estava preparando, e eu vi ela juntando algumas comidas, e algumas roupas, e água, e coisa assim, ela falou: pastor, não adianta falarmos só com as pessoas, nós precisamos levar alguma coisa para eles, ou comida, ou roupa, ou água. Então é importante você entender, na evangelização, o alcance ao pobre, você tem que falar da salvação com ele, e ao mesmo tempo você tem que prover alguma coisa para que ele possa sobreviver. Terceiro, Jesus ele se preocupava com os enfermos. Jesus ele vai na direção dos enfermos. São dezenas de milagres no Novo Testamento. Você vai ver Jesus curando, Jesus libertando. Jesus ele atende à necessidade da pessoa. Se a pessoa está doente, então leva a cura para a pessoa. Se a pessoa está enferma, leva a saúde para a pessoa. Número 4, o ensino dos ignorantes. Jesus ele ia na direção dos ignorantes, daquelas pessoas que não tinham sabedoria, aquelas pessoas que eram nécios ou tolos, insensatos. Então Jesus apresentava para eles um caminho a ser seguido. Então o ensino dos ignorantes era uma forma como Jesus tinha para atender às necessidades das pessoas. Número 5, a bondade com relação às crianças. Presta atenção no que Jesus disse: vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas. Jesus ele tinha uma preocupação com as crianças, e essa preocupação deve ser a nossa preocupação, deve ser a minha e deve ser a sua também. Quando nós atendemos a criança, nós cortamos o ciclo da fome, da miséria, da prostituição. Quando você atende uma criança, quando a mensagem, a palavra de Deus chega na vida daquela criança, você tem uma família sendo construída, você tem uma família sendo transformada através do poder da palavra de Deus para aquelas crianças. Também a receptividade aos marginalizados. Jesus ele atendia a escória da sociedade.
É interessante, um judeu ele não se aproximava de um leproso numa distância de 100 metros. Quando o leproso ia passando, o judeu se afastava. Ele não podia se aproximar numa distância de 100 metros porque ele achava que poderia ser contaminado. E Jesus ele faz diferente, ele vai na direção do leproso e coloca a mão no leproso. E o leproso é curado. E lembra daqueles que foram curados? Somente um voltou, né, para agradecer a Deus depois. Também uma outra coisa que você vai ver na ação de Jesus, o perdão dos arrependidos. Jesus apresentava perdão, né? A mulher adúltera, as pessoas queriam apedrejá-la, queriam acabar com a vida dela, e Jesus diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo para a mulher, vai, não peques mais. Quer dizer, mais uma chance, você pode se recuperar, o seu pecado ele pode ser perdoado. Então Jesus ele atendia aos arrependidos, ele ia na direção dos arrependidos. E por último, Jesus ele tinha uma fala contra os poderosos e corruptos. Jesus ele não se conformava com a corrupção. Ele não se conformava com a exploração. Jesus ele agia contra aqueles que tentavam tirar do mais fraco, aquele que tentava oprimir. Jesus ele se posicionava contra. E você sabe muito bem que ele acabou morrendo por causa disso. Então, para concluir esse capítulo primeiro, é importante nós identificarmos a partir de onde Jesus construiu a sua ação evangelizadora. Primeiro, ele tinha uma presença registrada por testemunhas em ações concretas. Segundo, aproximação dos pobres. Terceiro, cura dos enfermos. Quarto, ensino dos ignorantes. 5, bondade com relação às crianças. 6, receptividade dos marginalizados. 7, perdão dos arrependidos. E número 8, a crítica aos poderosos e corruptos.